Olá, boa tarde. Cá estamos para mais uma edição do nosso podcast, uma ideia do António Tadeia, do Luís Sobral e minha, José Conceiro, sexta-feira à 3. Hoje vamos abordar o tema principal, tem a ver com o futebol de formação, e se o futebol de formação deve ser um espelho do futebol profissional, do futebol de alto rendimento. Eu adianto já que, em minha opinião, não, mas vamos abordá-lo só sobre duas perspectivas. Uma perspectiva regulamentar, se as regras se devem manter, se devemos de facto ser completamente um espelho, ou se pelo contrário deve haver alterações e devemos pensar no processo educativo e de crescimento dos jovens jogadores. Associado a isto também a relação com o público. Se no futebol profissional trabalhamos para o público, se jogamos para o público, se no futebol de formação devemos ter a mesma relação com o público, e se ao longo de todo o processo do futebol de formação devemos permitir, nomeadamente às pessoas mais próximas dos jogadores, aos pais, essa relação que existe e muitas vezes muito negativa. Portanto, estes são dois subtemas do tema principal, e depois teremos os temas mais pequenos, e eu começo agora já pelo António Tadeia para falar sobre o seu tema mais pequeno. Muito bem, no meu tema de abordagem para esta semana vai ser a Seleção Nacional e os dois jogos que Portugal fez contra a República da Irlanda e contra a Hungria. Temos aqui em previsão 1-2, porque eu serei sempre mais crítico do trabalho da seleção do que vocês são, como é natural. Mas era suposto estarmos aqui a celebrar a qualificação e acaba por não acontecer, vai ter que ficar para o mês que vem. Vamos olhar um bocadinho para aquilo que foram os jogos. Olha, eu neste programa só vou querer acabar com coisas. Portanto, eu queria acabar já com estas qualificações e pronto, e é sobre isso. Vai ser sobre isso. Pronto. E eu, para complementar, quero falar sobre as conferências de imprensa pós-jogo e o que elas são importantes para aqui muitas é que eu não sei se é 2-1, se é 1-2. E vou complementar. Aqui vai ser 3-0 e a vitória por falta de comparência. Porque de facto acho que se aproveitam muito mal as conferências de imprensa pós-jogo para a análise dos jogos e para que as pessoas entendam um bocadinho melhor o jogo. Bem, mas vamos começar pelo nosso tema principal. Temos uma nova direção da Federação, percebemos que temos uma visão diferente da visão anterior, pelo menos é o que é dito, e que agora voltou uma ambição muito forte de ganhar. Eu penso que a ambição de ganhar sempre existiu. O Carlos Queiroz é campeão do mundo em 89 e 91, a seleção portuguesa, não é? Nós temos um percurso muito bom a todos os níveis. E este impacto do futebol profissional no futebol de formação, eu penso que tem muitos aspectos negativos. Eu quero abordar só duas das questões, não podemos abordar todas. Uma é se devemos continuar a manter a regulamentação existente do futebol de alto nível para o futebol de formação. E eu vou-vos dar um exemplo concreto para nós podermos abordar. E também a relação do público. Como já disse, no futebol profissional nós trabalhamos para o público e queremos o público. No futebol de formação nós trabalhamos para formar os jogadores, para ter melhores jogadores em primeiro lugar, e só depois vem tudo o resto. E, nomeadamente, a relação com os pais é uma relação muito difícil, e, curiosamente, é uma relação muito difícil até nas idades mais novas. Digamos que ainda se joga futebol de 7 e futebol de 9, ainda nem sequer se entrou no processo do futebol de 11, e já temos essa relação difícil. Na primeira situação, eu chamo a atenção, por exemplo, para isto. O futebol tem evoluído e nós evoluímos para 5 substituições. E as 5 substituições foram replicadas para todo o futebol. E eu sou muito crítico disto porque entendo que chegou o momento de nós podermos permitir que um jogador seja substituído e possa voltar a entrar. Ou seja, nós vamos aos estádios ver os melhores, no caso do futebol profissional, mas nós também queremos ajudar os jogadores da formação a crescerem, queremos ajudar os jogadores da formação a terem uma melhor dimensão, uma melhor compreensão do jogo e a terem uma melhor prestação. Ora, para um treinador é muito importante, muitas vezes, tirar um jogador, trazê-lo ao banco, conseguir explicar-lhe uma série de coisas e permitir que ele volte a jogar. E, portanto, eu sou defensor há muitos anos de que no futebol de formação o número de substituições devia ser superior e de que os jogadores poderiam sair e voltar a entrar.
Penso que este vai ser o caminho daqui a 10 ou 15 anos ou 20 anos, mas neste momento não é, e só é, digamos que nos escalões mesmo de iniciação, porque nos escalões intermédios, eu chamo de escalões intermédios, digamos que todo o processo a partir aí dos sub-14 até aos sub-19, não é? Depois já temos as competições séniores, são diferentes, e isso não existe. Podíamos aqui discutir outras coisas, como por exemplo a questão disciplinar, se o cartão amarelo, como é que deve ser punido, que é punido de uma forma no futebol profissional, é punido exatamente da mesma forma no futebol de formação. Podíamos discutir aqui várias coisas, mas não teremos tempo e, portanto, eu coloco isto muito claramente na questão das substituições, porque me parece que é extremamente importante para o desenvolvimento de um jogador, para o crescimento de um jogador, ele perceber no próprio jogo, tal como um estudante numa aula, num exercício de matemática que não o consiga resolver, se o professor chamar a atenção e disser algumas coisas, ele vai conseguir ter um desempenho diferente. Não vai ter que esperar pela aula da semana seguinte. E, portanto, nós aqui, olharmos para o jogador, temos que olhar para o jogador como alguém que está a aprender. E alguém é que nós temos que criar condições para que ele seja de facto, tenha de facto condições para poder aprender. E esse é o desafio que vos lanço, porque é algo que eu acho que o futebol de formação há muito tempo já devia ter avançado neste sentido. Eu bem sei que há instituições internacionais que não permitem que a regra seja alterada, mas também nos escalões mais baixos, digamos, naquela iniciação, eu não sou nada favorável à competição precoce, eu não sou nada favorável, bem pelo contrário, sou contra a especialização precoce. Acho que as crianças têm que fazer tudo e têm que ter, e só se desenvolvem mais, porque em termos de motores está mais provado, cientificamente provado, que é bem melhor para elas. E aí sim, aí nós podemos fazer substituições volantes, podemos... Vejam um exemplo, nós temos este exemplo, por exemplo, temos o exemplo do futsal. Eu não estou a transportar o exemplo do futsal para o futebol profissional, mas estou, em parte, a transportar este exemplo para o futebol de formação. Eu gostava de ouvir a vossa opinião, porque penso que é interessante. Antes de dar a minha opinião, só fazer duas perguntas. Uma, se tu achas, se o que está subjacente ao que tu estás a dizer, não precisas de elaborar, só se puderes dizer sim ou não, seguimos. Se tu achas que todos os jogadores que estão na ficha do jogo devem jogar, e de que idade é que estamos a falar mesmo? Ou seja, qual é o teu limite? É até aos 16, é até aos 14? O que é que está na tua cabeça? Para eu perceber melhor. Na minha cabeça estão os escalões de formação que vão até aos sub-19. Apesar de nós sabermos que os jogadores mais importantes, os jogadores de maior potencial nessas idades já não jogam aí, já jogam no escalão acima. E, portanto, já não jogam no futebol de formação. Agora, o escalão de sub-15, o escalão de sub-17, deveria ser permitido que os treinadores tivessem uma intervenção superior no jogo. Porque o jogo, não vou dizer que é um exame, mas o jogo é o momento alto da semana. E portanto, a parte da obrigação, o que é que tu achas? A parte, desculpa? Da obrigação do jogador que está na ficha, tem que jogar. Eu, principalmente, se fosse no escalão inferior de sub-15, acho que sim. Okay. Porque nos sub-15 tu não tens competições internacionais, ou seja, tu só tens competições internacionais de seleções. Tens jogos de sub-15 e de sub-16, mas competições de europeus só tens a partir do sub-17. Portanto, faz todo o sentido que antes disso esse espaço possa permitir essas alterações. Eu ia trazer aqui só um exemplo, antes de dar a minha opinião, que é o exemplo que eu acompanhei, por razões que não interessam agora aqui, mas que acompanhei muito durante 4 anos, que é o futebol universitário feminino, que é, no fundo, uma coisa de grande dimensão nos Estados Unidos, como sabemos, e foi esse que eu acompanhei. E aí, o modelo que existe é exatamente esse. Portanto, as substituições são volantes, até há uma coisa curiosa, há várias diferenças. As jogadoras, a maior parte das vezes, não estão sentadas no banco, estão em pé, junto ao banco, junto à linha lateral, e elas vão entrando e vão saindo. Portanto, com grande rapidez, não há aquele formalismo, levanta a placa e não sei o quê, ela entra e sai, e pronto, e não há ninguém a querer jogar com 12, portanto, aquilo tudo flui. Porquê? Porque eu imagino que eu nos 2 anos joguei federado, joguei muitas vezes no banco. Portanto, ou seja, estive muitas vezes, não era assim muito bom jogador e, portanto, estava no banco. E eu sei o impacto disso. E eu sei qual é o impacto de tu acordares às 7 da manhã, apanhares a carrinha do pão do dirigente, que era aí que nós íamos na carrinha do pão ali jogar à mosgueira e à charneca, e depois não jogares. É bom na mesma, pronto, é sempre bom na mesma acordar cedo e ir na carrinha do pão, é sempre giro.
equipas-te, ok. Mas não é tão giro como jogar. Portanto, a minha resposta a isso é sim, 300% a favor das substituições volantes. Não tinha pensado até aos 19 anos, mas quando nós pensamos na formação... Mas eu não estou a pensar, deixa-me dizer-te isto, eu estou a pensar que aos 19, nos 19 anos tu já podes ter 5 substituições. Não é? Podes já ter só 5 substituições. Não, A questão está em o jogador que sai poder voltar a entrar. Sim, é isso. Não é volante. Para mim não é bem volante. Não é volante. Eu queimo uma substituição porque já estou num escalão muito elevado. Enquanto que nos escalões mais baixos, sim. Por exemplo, eu no sub-15 posso ter volantes, mas no sub-17 posso já ter digamos que uma transição para um sistema diferente. Mas eu acho que é importante a intervenção do treinador é decisiva. E este é um meio importante para que o treinador possa intervir na melhoria do jogador, ou seja, na evolução, na educação do jogador. Mas eu estou a pensar noutra coisa, porque a maior parte dos campeonatos que nós organizamos em Portugal são campeonatos, não são campeonatos de elite, portanto, não é onde vão jogar os jogadores que vão depois para as seleções, nessa idade, em nenhuma idade. Portanto, a maior parte são os dos distritais, que foi onde eu joguei, que é a segunda divisão e a terceira. Na altura só havia o Nacional, depois havia a primeira divisão, não havia mais equipas. Agora há muitas equipas nas zonas onde há muita gente a viver. E, portanto, depois nós sabemos que quando esses jogadores passam para séniores, nós vamos perder muito. Eu não sei qual é a taxa hoje de jogadores que desistem, mas na altura que nós estávamos na Federação era 20 e tal %. Portanto, perdes muita gente todos os anos. Deixa-me só dizer-te isto. Tu baixaste um bocado a taxa, portanto, melhoraste a taxa de retenção, exatamente, porque sim, a Federação com as associações distritais, ao fazer provas de sub-21 e de sub-23 distritais, faz com que esses jovens... Porque lembras que a desculpa era sempre a mesma, eles iam todos para a universidade. Não havia tantas universidades assim em Portugal, mas pronto. Sim, claro, mas era a desculpa. Para mim haverá várias razões, mas talvez as principais razões sejam ele desenvolveu-se pouco e não há oferta. Portanto, quando tu sobes, vais entrar num plantel onde estão jogadores desde os 19 até aos 35, alguns, se calhar, no distrital até mais. E, portanto, os lugares são poucos e eu a seguir já não vou jogar a 30 km na vila ao lado ou na aldeia ao lado, porque não vou, a minha vida é outra. E depois também vou trabalhar, também vou para a faculdade, evidentemente, alguns, mas a maior parte vão trabalhar, ou casam, só têm namoradas, essas coisas todas, que distraem do que realmente é importante, que é o futebol. E, portanto... Eu acho que se o jogador jogar mais, ele vai evoluir mais, ele vai estar mais contente e, portanto, eu sim sou muito a favor, até para aquilo que vi nos Estados Unidos, que me parece um ótimo exemplo, de as jogadoras e os jogadores poderem participar muito mais e quando são miúdos, então, muitíssimo mais. António. Eu, ao contrário do Luís, não tinha mesmo jeito nenhum para jogar e, portanto, a única coisa que joguei a um nível, eu diria... medíocre, porque no futebol era péssimo, o nível medíocre foi o basquetebol, mas tive recentemente uma experiência mais próxima do desporto de formação através do rugby, porque o meu filho jogou rugby entre os 6 anos, desde os 6 anos, agora interrompeu por 6 meses porque está fora do país, mas desde os 6 anos que joga e já tem 21. E o rugby, que faz muita coisa mal feita ao nível da organização de quadros competitivos, por exemplo, porque eu acho que não se tem a mínima noção daquilo que é importante para potenciar a prática e para a espalhar e para melhorar os níveis de retenção, porque o rugby vive muito centrado numa pequena elite de 5, 6 clubes, mas faz muitas coisas muito bem, que são aquelas que têm a ver precisamente com aquilo que o Zé estava a identificar. Por exemplo, e eu aqui gostava de separar, porque eu acho que até aos 19 anos não sou, porque também não sou totalmente favorável a esse desporto de formação em que ganhar não é importante. Não, ganhar é importante. Uhum. Claro que é importante. Vão para casa e querem ganhar, não querem... São duas coisas diferentes. António, deixa-me dizer-te isto. Formar a ganhar é o ideal. Sim, ganhar é importante, não é não ganhar. Deixa-me dizer-te como é que é no rugby. No rugby até aos sub-14 não há resultado sequer. Ninguém toma nota. A partir do sub-14 há. Até aos sub-14... E isto esta não é uma regra escrita, mas até aos sub-14 toda a gente joga. Toda a gente joga. Aliás, as equipas são mistas. Rapazes e raparigas jogam juntos. E toda a gente joga.
Não há mais importante do que ganhar o jogo é que toda a gente possa participar no jogo. Mas a partir do sub-14 já há um cuidado relativo à competitividade, e já aconteceu ver jogos em que jogam os 15 que estão de início e depois jogam mais 2 ou 3 porque estão ao mesmo nível, mas para chegar aos 23 que estão na ficha de jogo, se calhar já só entram mesmo na bola de jogo, e se o resultado estiver resolvido. Em relação à questão das regras, eu acho que é uma discussão muito, muito, muito interessante. E eu aqui também não vejo o que é que se poderia mudar em termos das regras do jogo. No rugby, aqui há tempos, houve uma discussão relativamente à abolição da placagem nas camadas mais jovens. E eu estou muito dividido em relação a isso, porque estás a formar um jogador para ações técnicas que ele depois não pratica na formação, fica complicado depois ele ser capaz de as executar quando for atleta de competição. No futebol, dou aqui comigo a pensar o que é que poderíamos mudar em termos de regras. Mas no futebol, a proposta que eu te fiz aqui é só uma. É o jogador que sai poder voltar a entrar. Eu acho que até aos sub-15, tranquilo. Essa regra, o jogar em todos, acho que sim, até aos sub-15 não haveria problema. O jogador voltar a entrar pode ser até a idades superiores, na minha opinião. E digo-te, a minha sensação é que no futuro irá ser no futebol profissional. Porque os jogadores a levarem as carreiras até mais tarde, e com o número de jogos que existem, com a densidade competitiva e com os jogadores a levarem carreira até mais tarde, isto vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Porque as grandes estrelas são fundamentais continuarem no jogo. E, portanto, isto vai acontecer. Mas pronto, mas isto são outros 500. Aqui era, para formar, eu também conheço relativamente bem o rugby, pronto, fundamentalmente por causa do Belenenses, não é? Conheço bem algumas coisas do rugby. E o rugby tem excelentes exemplos. Tem um exemplo para mim que é o melhor, que é o pós-jogo. O pós-jogo no rugby não tem nada a ver com o pós-jogo no futebol. E isso é muito bom, porque isso educa as pessoas. Isso faz com que haja espírito esportivo. E quando se fala em fair play, tu sabes disso, para haver um conflito no rugby é uma coisa excepcional no final de um jogo. Eu só me lembro de uma vez em agronomia ter havido um conflito, não me lembro de mais vez nenhuma ter havido conflitos no pós-jogo. Portanto, é esse nível assim. O que eu estava-me a referir não é mudar a regra, por exemplo, mudar as placagens, ou não haver pontapés de canto, ou não poder jogar de cabeça no futebol. Não, nada disso. Apenas me referi eu como treinador, a forma que eu tenho de intervir e de melhorar o rendimento do meu jogador e de o ajudar é trazê-lo para o banco, por exemplo. Mas pensa até em termos disciplinares. Ele está a começar a arranjar uma confusão lá dentro desgraçada. E eu meto cá fora. Eu vou queimar uma substituição porque entendo que aquele miúdo emocionalmente se desequilibrou. Mas vou ajudá-lo ali e depois vou-lhe dar a oportunidade de jogar para ele conseguir demonstrar que emocionalmente consegue ganhar estabilidade. Mas até ao nível da competição, eu não acho isso mal, vou-te dizer, não acho mal. E estavas a dizer que provavelmente vai acontecer por causa da densidade dos calendários. Repara, muitas vezes até nós vemos que há jogadores importantes, e vamos pensar aqui no jogador que é o jogador mais importante de uma equipa, muitas vezes acaba por não ser substituído se o resultado estiver não resolvido. E se calhar, se ele pudesse voltar a entrar, se houvesse essa necessidade, se calhar seria, mesmo ao nível top, nível da elite. Nós vemos isto no basquete, o jogador pode ser substituído, pode entrar. No futsal, pode entrar. No basquete, no handball, pode entrar. No voleibol, pode entrar. Em todas pode entrar. No hóquei em patins, pode entrar. Não pode entrar no futebol. Deixa-me só questionar vai-te mudar o desporto. Desculpa, Luís. Vai-te mudar o desporto, porque aí vais passar a ter a possibilidade de ter aquilo que já tens em muitas dessas modalidades, que é tens a equipa que ataca e tens a equipa que defende, não é? Não, eu não digo... Atenção, tu tens limite, não vais mudar, porque tens limite de substituições à mesma. E não é prático, não é tão prático. Eu tenho 5 substituições e estou a queimar uma delas. Estou a meter um jogador que já saiu e já entrou. Estou a queimar a substituição. Calma, não vou mudar jogo nenhum. Eu tenho essa possibilidade. A mesma coisa, é o que eu digo, esta matéria dava-nos para abrir muito o jogo. Da mesma forma que eu entendo que no futebol de formação eu podia ter descontos de tempo.
no futebol de formação, eu devia ter descontos de tempo, eu devia poder parar o jogo em alguns momentos, porque só vou ajudar a que essas crianças ou esses jovens tenham um melhor rendimento a seguir. E eu não posso parar o jogo. Eu tenho que deixar, se houver um conflito, eu tenho que deixar o jogo correr à mesma. Os treinadores deviam ter a possibilidade, e eu já digo, para não haver habilidades, de até aos, sei lá, num jogo que tivesse 90 minutos, até aos 70 minutos podiam parar o jogo. Na parte final, não. Eu já sei que aproveitava sempre a lei para a habilidade de parar o jogo, de quebrar o ritmo ao adversário, aquelas coisas que nós sabemos, aquelas malandrices que não deviam existir, mas que existem. Portanto, há aqui muita coisa que pode ser pensada sem deturpar o espírito do jogo e o modelo do jogo. Eu ia só questionar ali uma coisa que um de vocês disse, que era entre jogar e jogar para ganhar, e uma determinada idade é para jogar para ganhar. Eu acho que, lá está outra vez, 90% dos campeonatos sub-19 que nós organizamos em Portugal, é completamente irrelevante quem ganha ou quem perde. Portanto, aqueles miúdos não vão fazer carreira futebolística, a vida deles não vai depender de serem campeões e de marcarem 5 gols, não é isso. Portanto, é muito mais importante que muitos joguem ou que todos joguem e que percebam que o futebol, aquela vertente do futebol, neste caso o desporto, como atividade física e uma atividade que nos ensina muita coisa para a vida, para mim é muito mais relevante do que ganhar 2-1 ou 3-0 ou 4-0. Eu penso sempre, quando eu jogava na bola, nós íamos à segunda-feira, felizmente o nosso só saía 4 vezes naquela altura, à segunda-feira nós íamos sempre em digressão, e digressão era ir jogar com as velhas guardas do Vitória de Setúbal, da Académica, e cheirar a bola, apanhar 6, 7, 8, 9, que era bastante engraçado. Mas na terceira parte, que era a parte que realmente interessava, era bastante divertido. Portanto, nós podíamos estar com pessoas que tínhamos visto jogar, os irmãos Campos na Académica, outros tínhamos ouvido só o Otávio no Vitória, só tínhamos ouvido falar. Estás a falar de coisas diferentes. O futebol, não, para mim não é diferente. Para ti não é, mas tu aí não... Acho que não deve ser, António, percebes? Nós fazemos diferente, nós fazemos com que seja diferente. Dizendo que um jogo entre o Alta de Lisboa e o não sei quê de Alhandra, de sub-19, é a Champions. E não é. Não vai mas ser. Também não é um jogo entre a redação do Jornal A Bola e as velhas guardas da Académica. Se deve se aproximar do quê? Da Champions. A ver. E eu ainda sou do tempo em que o jornal era trissemanário, ele já saía 4 vezes. Não devias dizer essas coisas, porque aí é que as pessoas percebem que já és ligeiramente mais velho. Não, mas é só ligeiramente. Não, mas eu estava aqui a conversa e a trazer este tema, porque eu sei perfeitamente que quando nós abordámos aqui aquela questão dos campeonatos regionais serem sub-18 e os nacionais serem sub-19 ou serem sub-16 e sub-17, abordámos isso aqui, eu sei que isso já teve consequências em muito, porque ainda agora, neste último summit, muita gente me veio falar disso, porque eu vi o nosso podcast e eu digo que fico satisfeito, eu digo fantástico, porque isto não são ideias só nossas, há muita gente que pensa nisto e há muita gente que quer que as coisas evoluam neste sentido. Eu penso estas coisas no sentido é que, para mim, o futebol de formação, o mais importante é o jogador. No futebol de formação, o mais importante é o jogador. E, portanto, não há nada a não ser o jogador. Mas tu dizes, sim, há a formação de árbitros, há outras coisas, mas... bem, ok, sim. Pronto, mas eu digo, mas o que eu quero acima de tudo, sim, se eu puder ser formado a ganhar, óbvio, aliás, é o que nós sempre fizemos em Portugal, é formar a ganhar. Temos tido excelentes resultados. Eu também sou um grande defensor das lições de humildade, porque apanhar umas cabazadas de vez em quando faz muito bem. Mas o que é importante, tu repara, o que é importante, e muitas vezes as lições de humildade servem para tudo, e isso provavelmente é uma das coisas que vais falar a seguir quando falares da seleção. Mas isso é uma outra questão. É uma outra questão. Tu não ias desenvolver mais o tema, Zé? Não, este tema já vamos agora nos 25 minutos. Eu estou a controlar o tema. Eu sou um moderador que controla o tema. Mas eu queria dizer mais uma coisa sobre este tema. Que eu pensei eu vou à segunda parte do tema. Ok. E a segunda parte do tema é esta. Que tem a ver com a relação com o público. Neste caso, o futebol de formação, muito com a relação com os pais. No outro dia trocámos opiniões com o Luís em relação a isto. Nós temos, e toda a gente sabe, há grandes problemas com os pais, ou com os tutores, ou com os encarregados de educação, ou com quem está nos estádios. Os empresários, muitas vezes.
com os agentes, com o que quiserem. E a questão que eu vos levanto, é numa aula, numa escola, numa aula de matemática, não há nenhum pai que lá vá ajudar a resolver a equação de segundo grau. Se ele não souber resolver a equação, tem que lá ficar. Da mesma forma que aquele miúdo que resolve a equação muito rapidamente passa de escalão, não vai ficar na aula de matemática o tempo todo, vai ter que ir para um ano superior ou para um nível superior, etc. Porque isso é que é desenvolvê-lo. No desporto é igual. Então porquê que os pais no futebol podem constantemente estar a intervir, a dizer para o miúdo jogar mais à direita e mais à esquerda, quando não é pior, quando as coisas não são para o árbitro e nos insultos aos árbitros? Temos aí vários exemplos desses. E eu lanço este desafio, porque foi lançado há pouco tempo também cá, não devemos fechar as portas e até determinadas idades os miúdos poderem treinar em paz, aprender a jogar futebol, ou então criar uma regra em que os pais que se portem mal não podem estar nesse recinto esportivo. Tem que se de facto não estão não digo na esquadra, mas eu sei que é difícil, eu sei que é um tema muito... Não é difícil, Zé, é muito fácil. Mas não, é difícil em relação à relação dos clubes. A relação dos clubes com os pais é difícil, não é fácil com os pais. Eu por acaso acho muito fácil. Não acho que seja assim tão fácil, não acho que seja assim tão fácil. Mas este é o desafio que vos lançava. Então, eu quando eu digo que é só cortar coisas, eu quando tinha umas conversas com o Zé, com mais uma pessoa que eu não vou dizer o nome, na Federação, até na altura do Covid, eles criaram uma coisa que diziam para se meter comigo, que era com o Sobral tudo no distrital. E o que é que isto queria dizer? Queria dizer que eu tinha posições muito radicais, na altura era muito sobre o número de clubes, por exemplo, que vêm do distrital para o nacional. Para mim, quem não tem condições para estar no nacional não pode ser uma vaidade, não pode ser, o clube da minha terra está no nacional. Depois ao fim de 15 dias eu já não sei o que é de fazer com aquilo, e 2 anos depois o clube fecha. Portanto, Deixa só dizer uma coisa ao António, deixa-me só dizer uma coisa ao António. Há aqui uma outra questão, António, para tu perceberes, que é uma questão de financiamento. Infelizmente, por isso é que na semana passada eu também falei com as autarquias locais, é que quando a mesma equipa, no mesmo campeonato, se nós colocarmos um campeonato regional ou interregional com várias associações, essa autarquia dá menos apoio a esse clube nessa competição do que a mesma competição se chamar nacional. Certo. E isto é um problema para o desporto. E eu aqui, o Zé também sabe isso, chegámos a ter conversas, pelo menos os dois, mas cá com mais pessoas. Eu defendo isso já há muito tempo. Eu acho que até uma determinada idade, 12, 14 anos, mas pronto, vamos pôr até aos 12, não deve haver pais. Por um lado, quando foi o Covid, já percebemos que dá para funcionar. Na altura, os pais vinham atrás dos muros, portanto, é possível. E agora, recentemente, eu no outro dia, chegou-me isso nas redes, que é como chega tudo, a Federação Paulista de Futebol teve mais casos em 2 meses, casos relacionados com pais, em 2 meses do que tinha tido na época anterior, toda. E, portanto, eles fizeram uma coisa que foi, durante um período, impediram os pais de assistir aos jogos, eu creio que foi campeonato sub-11 e sub-12. E depois fizeram um vídeo também, com os miúdos a contar, pronto, aquelas coisas que nós também já fizemos cá, vídeos, não se resolve nada com vídeos, mas acho que devemos fazê-los. E devemos fazer as campanhas e devemos falar nisto todos os dias. Mas, para mim, acho que as pessoas só percebem quando não podem entrar. E para mim não podem entrar. Os miúdos não precisam nada dos pais. Os pais só atrapalham, a não ser que estejam todos completamente calados, que não estão. Só atrapalham os miúdos. O miúdo está a jogar para a bancada, o pai está a dizer vai para a esquerda. Isso não faz sentido nenhum. E, portanto, os pais, vêm os filhos em casa. E agora falando um bocadinho, eu estou a falar sério, mas, por exemplo, não é muito complicado, e já em muitos campos já existem, arranjar uma maneira de ter uma câmara e de fazer um streaming. Isso hoje em dia é tudo muito fácil. E, portanto, queres ver o teu filho? Estás a aceder no YouTube ao jogo dos sub-15, pedes 3 euros a cada pai e montas o sistema. Portanto, não é... Isso é perfeitamente possível. Queres ver o miúdo? Vês. Agora, isto para lá gritar, dizer não sei o quê, não dá. Portanto, para mim é 3 meses sem pais nos estádios e depois vê-se. Se continuar tudo igual, a época toda. António. É a minha posição. Vocês querem mesmo saber a minha opinião sobre isso, não querem? Queremos. Vamos lá ver. Eu já vi muita coisa má acontecer. Já vi muita gente portar-se mal. Eu próprio costumava... Eu próprio que nunca me portei e se aparecer alguém que me tenha visto a portar-me pior num campo,
pode aparecer à vontade, porque não há. Mas reconheço que ir ver os jogos do miúdo, para mim, era um bocadinho o meu... Eram as minhas 2 horas de hooligan. Mas um hooligan que sofre para dentro, não é? Porque... para quem vive o futebol, como nós vivemos enquanto profissionais, em que temos que pôr de parte a emoção em permanência, e o Luís, se calhar, já viu os jogos de futebol comigo, ainda no tempo em que eu andava pelas bancadas de imprensa, o Zé não, mas eu se estou a ver um jogo de futebol a trabalhar, não mexo um músculo, e isto é mesmo assim. E depois levo na cabeça porque não sou suficientemente emotivo e tal, a comentar e aquelas coisas, porque as pessoas acham que o comentador de futebol tem que ser o apresentador do circo, tem que ir para lá. Bem, enfim, já me estou a desviar. Mas, para mim, os jogos eram a minha forma de vibrar, enquanto pai, enquanto quem está ali naturalmente a torcer pelo filho. Tirar-me essas 2 horas semanais ia ser uma dor grande enquanto pai. Admito que haja quem viva isto de outra maneira. Mas, volto a dizer, não é isso que é importante. Porque o jogo não é para mim. Isso eu percebo. O jogo é para eles. E no momento em que se concluir que a presença dos pais enquanto entidade coletiva prejudica o decorrer do jogo, eu percebo que sim, que seja preciso que se tome esse tipo de ações. Teria muita pena, enfim, agora já não, porque já não tenho mais filhos pequenos, mas teria tido muita pena se não tivesse podido acompanhar o crescimento desportivo neste caso, do meu filho, mas perceberia perfeitamente quais são as razões. Agora, acho que devemos aqui levantar uma outra camada desta questão, que é, e para eles, parte da formação não passa também por habituarem-se a jogar com gente nas bancadas? Eles estão ali só a aprender os fundamentos técnicos e táticos do jogo? Não, eu estou a falar até aos O Luís 14. está a falar no início, não está a falar mais velhos. Sim, até aos 14. Eu até acho que aí é onde há menos problemas. Os maiores problemas aparecem depois. Não, António, os problemas estão em todo lado. Isso é que é incrível. Porque os outros já têm policiamento. 10 anos, eu isso nunca vi. Mais velhos depois têm policiamento e não sei o que, já é diferente. E nós temos um torneio em Espanha, que foram equipas portuguesas. É em todo lado. Há tanta história. Eu vou só contar uma história muito... Não vou dizer os nomes, mais uma vez, mas aqui há uns anos fui ver um jogo com o meu melhor amigo e o filho dele jogava numa equipa e uma pessoa de quem eu era muito próximo era treinador da outra equipa, sub-13. E, portanto, nós não estávamos a torcer por nada, somos amigos e seguiríamos jantar com o miúdo e com o outro que era treinador. E de repente as pessoas pegaram-se na bancada e entraram para dentro do campo e nós ficámos sem olhar para aquilo. São coisas completamente absurdas. Um jogo de sub-13 com 30 pessoas na bancada. E os miúdos sofrem imenso com isso, como é óbvio, não é? É evidente, até porque sentem vergonha, não é? Deixa-me irracional dos pais. Deixa-me avançar só para isto. Vamos embora. Houve clubes, e acho que houve um grande incentivo da Federação, porque a Federação tem um processo de certificação, e, portanto, houve um grande incentivo a fazerem-se obrigatoriamente faziam-se reuniões com os pais dos clubes da formação. Ou seja, para o processo era importante fazer isso e tinha uma determinada pontuação. E eu acho que isso deve ser reforçado, deve ser um esforço muito grande, quer dos clubes, quer das associações distritais, quer da própria Federação, fazer-se esse esforço, porque isto só reflete a falta de educação desportiva que nós temos. E aqui, o exemplo que tu dás do rugby é um exemplo que o futebol tinha que beber. É claramente um exemplo. Uma coisa é tu estás ali a sofrer, porque é o teu filho. Esse é o meu exemplo. Não é só tu. Não é só tu. A generalidade no rugby, não é de criar problemas, e apesar do jogo do rugby ter características muito diferentes do jogo de futebol, e até em termos de contacto físico, basta ter as formações todas para ter um contacto físico completamente diferente. Mas as pessoas têm um comportamento diferente. Porquê? Porque têm uma cultura desportiva diferente. E a questão aqui está na cultura desportiva da sociedade portuguesa. E, portanto, se nós criarmos
e ajudarmos a termos jovens desportistas com maior cultura desportiva, com maior respeito pelo adversário, que percebam que nós, para sermos bons e termos boas prestações, o nosso adversário tem que ser bom, porque se o nosso adversário não for bom, não é um desafio para nós. E, portanto, isso é fundamental. Isso só se faz pela educação. E, portanto, a minha questão aqui, de fundo, é como é que nós ajudamos a melhorar todo o processo, que é um processo educativo. Se algumas vezes é necessário fechar a sala de aulas, ou se não é necessário fechar a sala de aulas e criar outro tipo de punições. Mas a sala de aulas é o campo, como é óbvio, não é? É fechar a sala de aulas por vezes, é tirar as pessoas da sala de aulas, é fazer uma aula que é só uma aula para os alunos. E isto acontece em todas as outras áreas, não acontece exclusivamente no desporto. Pronto. Eu também ia, sempre fui com as minhas filhas para a natação, fundamentalmente, que é a modalidade cá em casa que toda a gente tem que saber é natação, não é futebol, é natação. Natação toda a gente tem que saber nadar, portanto, isso é uma condição sine qua non. Desde eu aprendi que foi como avô. Não, peiteu. Este é o lado peiteu. Toda a gente tem que fazer isto e depois fazemos tudo o resto. Depois fazes o que tu quiseres fazer. Mas saber nadar é decisivo. Eu sempre fui. E no dia em que uma das minhas filhas começaram a apertá-la para ir para a competição, ela disse-me, pai, eu não gosto daquilo. Acabou. Acaba naquele dia, não é no dia, não é naquele dia. Porquê? Porque o treinador achou que ela tinha algum potencial e começou... Porque para terem miúdos com 7 anos, 8 anos? Não, deixem-nos estar um bocadinho por prazer. E no futebol é muito idêntico. Deixem os miúdos jogarem, deixem os miúdos correrem, saltarem. Acontece muito em vários... E depois temos também outra realidade, e deixa-me só dizer isto também, porque acho que é importante. Mas tu tocaste o ponto há bocado. Não tomam nota dos resultados. Nós andámos a debater durante anos a dizer isto. Meus senhores, o futebol mais interessante até é o futebol de rua. Cria equilíbrios. Tu tiras 2 de uma equipa, metes noutra, crias equilíbrios, etc. E nós andámos a bater por isto. Não tem que haver resultados, tem que haver encontros, não tem que haver competição formal, tem que haver muitos jogos, muitos encontros. Sabes qual foi uma das respostas que me deram? Foi que, mister, sem campeonato não há competição. Eu disse, o futebol de rua é o melhor exemplo que você tem competição. Os miúdos jogam, as equipas nunca são as mesmas, equilibram as equipas e jogam muito. Esse é que é o exemplo para o futebol de formação. É pô-los a jogar de forma equilibrada, não é ganhar 10-0. O que é que acontece? Os adultos, e nomeadamente os clubes de maior potencial, querem ganhar 10-0. Porquê? Porque se dá cobertura a esse resultado e se escreve que ganhou 10-0. Pronto. Era isso que eu ia dizer, Zé, que há aí muito efeito de projeção de muitos pais, e se calhar eu sou um exemplo disso, desportistas fracassados, que gostavam de ter tido um determinado nível a praticar desporto e não tiveram, e acabam por se projetar um bocadinho no sucesso ou no insucesso dos filhos, e isso é dramático. Mas tu há bocado falaste aí noutra questão, que foi o facto da tua filha não ter querido ir fazer competição. E aquilo a que eu vou assistindo também, porque depois há miúdos, amigos do meu filho, e acompanhei alguns casos de miúdos que praticavam outras modalidades, e que a partir de determinada altura, se os miúdos têm jeito, e as modalidades são modalidades que não têm a facilidade do futebol, sobretudo nos grandes clubes, eles acabam por prejudicar a vida toda por causa desta necessidade de competir. Miúdos, dou-te um exemplo, miúdos que praticavam polo aquático. O polo aquático, numa idade muito jovem, já exige uma carga horária de treinos absolutamente natação brutal. sincronizada, coisas desse género. As piscinas não estão disponíveis para os treinos de polo aquático, a não ser muitas vezes a horas completamente estapafúrdias, porque, vamos lá ver, os clubes têm uma piscina, ou as câmaras têm uma piscina, e a piscina é colocada à disposição de quem paga primeiro. E depois, quando não há ninguém a pagar, às vezes havia miúdos, colegas de secundário do meu filho, que tinham treinos às 11 da noite. Iam treinar polo aquático às 11 da noite. E depois chegam a casa a umas horas ainda completamente estúpidas. Não, vêm com a adrenalina todo o treino, não conseguem dormir. E depois no dia seguinte têm aulas e não conseguem acordar. E estamos aqui todos a
a carregar em cima desta componente de competição, porque é preciso melhorar, é preciso os sítios altos e os fortes, temos que ser melhores, sempre melhores, porque nós não fomos e, portanto, queremos que os miúdos sejam. Eles têm que ser bons Olha, seres humanos. António, é verdade. Eu vou concluir esta primeira parte, porque temos 40 minutos, que é para dar tempo às tuas análises da seleção. Mas só dizendo duas coisas em relação ao que estás a dizer. Não sei porque é que o Zé está a rir, mas isto... Tu tocas... eu não vou fazer análises táticas. Não, tu tocas em duas... Contigo não vale a pena. Tu tocas em dois pontos que são fundamentais. As infraestruturas desportivas, e nós temos, de facto, uma limitação de infraestruturas desportivas. Isso está a dizer, não se aplica só no polo aquático, mas aplica-se também no futebol. Não, aplica-se em horários verdadeiramente incompatíveis, nomeadamente quando se começou o processo todo do futebol feminino, houve quem desistisse, com treinos às 10 da noite, e não é no interior de uma piscina, no exterior e no inverno. Essa é uma questão. A segunda questão está bem melhor, que é o apoio. E aí eu tenho que fazer esta ressalva, até porque fui diretor técnico nacional e era responsável por assinar ou tomar conta desses dossiês. Hoje há um programa que se está também a passar agora para as universidades, que são as UARs, são as Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola, em que os nossos atletas, já de 40 e poucas modalidades, o futebol tem 1/3 do total dos atletas, é verdade, o futebol é predominante, mas não é só o futebol, há mais de 40 modalidades. Há apoio concreto a esses alunos e posso-te dizer que a taxa de sucesso é de 96%, que é brilhante, e o número de alunos que estão nestes programas e que não têm uma única negativa, ou seja, só têm positivas, é superior a 80%. O que significa que os alunos desportistas são alunos muito focados. Muito focados. E quando há apoios, e isto é de facto brilhante, e é de realçar que o Poder Central tenha avançado com isto, com as unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas, chamadas UAR, e que agora se esteja a tratar e a trabalhar que se passe para o ensino superior, porque, como sabes, o ensino superior estava fechado, cada um no seu polo. Aliás, a legislação é tão interessante que dava mais cobertura a um atleta que representasse a sua universidade do que um atleta que representasse o país. Só para vermos as alterações que nós temos que fazer para esses jovens estarem cobertos. Bem, estamos no nosso tempo limite do tema principal. Eu, se calhar, sugeria, antes de passar ao António, falar eu do meu, porque senão depois eu vou ficar sem tempo. Já não falas. Não, porque hoje interessa-me muito os vossos temas. Eu só falo das conferências de imprensa. Eu não sei, António. Eu não vou dizer tudo o que eu disse, tudo o que eu escrevi, porque eu escrevi o artigo a seguir ao Portugal e Irlanda, e tem uma primeira componente mais filosófica sobre o que é jogar bem ou jogar mal, que eu não trazia para aqui, trazia só a parte mais prática, que é, e já falámos nisso quando falámos aqui em formatos. Na altura estávamos a pensar muito no formato do nosso campeonato, mas não é o único formato onde se podem introduzir melhorias. Portanto, claramente, até creio que o Presidente da UEFA disse isso recentemente, este formato das qualificações só dá argumentos às pessoas que odeiam seleções e que acham que os jogadores só deviam estar nos clubes. Porque, de facto, a maior parte dos jogos, nenhum de nós se vai lembrar dele. E, portanto, não há nada pior para um jogo de futebol do que não ser recordado. Lembras-te daquele jogo? Não me lembro, porque não teve relevância nenhuma. O Portugal e a Irlanda, vou-me lembrar da parte do Ruben Neves, porque há uma história própria para o Ruben Neves, que marcou o primeiro golo com a camisola do Diogo, e ok. Mas o resto do jogo, a parte que é futebol, porque isto é mais que futebol, mas a parte do futebol, não me vou lembrar daquilo para nada. E, portanto, não é suposto organizarmos jogos que não servem para nada, porque não é isso que a gente quer do futebol. A gente quer do futebol os jogos que sejam relevantes. Portanto, o feminino resolveu isso, portanto, a mesma UEFA resolveu isso no feminino, que está sempre em modelo Liga das Nações. Está sempre a subir e descer de divisão. E, portanto, depois apuras-te, os cá de baixo jogam, têm sempre hipótese, portanto, quem está na divisão de baixo tem sempre hipótese, tem play-off e joga e está tudo bem, e vais ao Mundial e vais ao Europeu na mesma, mas os jogos são muito interessantes. Claro que se estiveres na primeira divisão é mais interessante do que se estiveres na segunda, mas se estiveres na segunda é porque não foste competente
E é a vida e lutas para subir. E eu acompanhei a seleção feminina diretamente quando estivemos na primeira divisão e na segunda. Na segunda foi horrível de jogar a Malta e não sei o quê. Pronto, mas é o que é. E depois subimos e foi ótimo. Portanto, acho que eu aplicaria esse modelo sem nenhuma dificuldade ao masculino e o mais depressa possível. Não gosto. Não gostas? Pronto. Não gosto e vou-te dizer por duas Uhum. razões pelas quais não gosto. Acho que, por um lado, corres o risco de banalizar os grandes jogos. Nunca A vais partir do momento banalizar em os que grandes tens jogos. Portugal-Espanha todos os anos, ou França-Alemanha todos os anos... Estás-te cansado do Real Madrid e Barcelona? Eu nunca me vou cansar de um jogo desses. Nunca. Não sei se me vou cansar, mas a razão fundamental é que estás aí a amputar a possibilidade dos... este é um tema que está sempre a ser falado também, não é? Ainda aqui há uns anos, já nem me lembro quem era o jogador, era um alemão que achava que não tinha nada que jogar com o Liechtenstein. Pois era. Mas acho que ele estava carregado de razão. Na altura, Mas eu lembro sabes que era o não Bertie estava. Box, acho eu. Acho que era Não, era um jogador mesmo. Não Era um estava jogador. e vou-te explicar porquê. Repara o que estão a fazer, por exemplo, as Ilhas Faroé nesta qualificação e aquilo Sabes o que é que que... acontecia se estivessem na Liga das Sim, Nações? se estivessem a jogar contra a Subiam. Letónia e contra a Não, subiam Lituânia, pá, divisão. era bestial. Está bem, Subiam ok. divisão. E no ano a seguir E estariam a jogar. depois aí no ano a seguir já não estavam aqueles jogadores e aí estou com o Zé com a questão da formação e do... Mas eu acho que a questão não se resolve por aí. Eu acho que os jogos, e tens razão na premissa, os jogos de facto são absolutamente esquecíveis, não são inesquecíveis, são esquecíveis. Quando eu ainda me lembro de jogos da Seleção Nacional, lembro-me melhor de jogos da Seleção Nacional no apuramento para o Europeu de 80, aquela vitória na Áustria, pá, com o gol do Alberto, defesa esquerda do Benfica, ou dos jogos de apuramento para o Mundial de 82. Eu fiz questão, e eu acho que a Seleção Nacional participou no último jogo do Windsor Park em Belfast, antes da remodelação do estádio. Foi um jogo contra nós, até o Ronaldo é que resolveu esse jogo. E eu fiz questão nesse jogo de tirar uma fotografia, eu não sou muito tirar fotos, mas tirar uma fotografia numa das balizas, porque me lembrava desse jogo em 1981, para aí, 80, não sei, que era na altura em que o Bobby Sands estava a fazer greve de fome. Portanto, os jogos são memoráveis ou são lembráveis, sobretudo por duas razões. Uma delas é porque nós lembramos melhor daquilo que acontecia quando éramos miúdos ou quando éramos jovens do que aquilo que acontece agora, não é? É normal, tu lembrar-te-ás, qualquer um de vocês se lembrará de mais jogos dos vossos 15, 16 anos do que dos vossos 35, Não, nós estamos sabes todos a porque chegar aos 40. eu acho que E a segunda razão, eu acho que nesta é que se pode mexer, deixa-me só acabar, nesta é que se pode mexer, que é, eu acho que há demasiadas equipas apuradas. E o apuramento está altamente desvalorizado, sobretudo para seleções como nós. Nós vamos vamos lembrar-nos disto porquê? Era aí que eu ia. Porque na altura era tudo tão difícil, porque aquilo entra na parte da memória emocional, não entra na memória do conhecimento. Portanto, entra na parte em que tu sentiste qualquer coisa, porque era muito difícil apurar-te e muitas vezes Era não ias. impossível. Aliás, a maior parte das vezes não ias. E quando ias, aquilo ganhava uma dimensão dentro de ti incrível, parava o mundo. E agora, felizmente, não para o mundo, nós estamos sempre lá. Então, duas questões em relação a isto. Primeiro, os nossos apuramentos consecutivos têm sido a partir de 95, ou seja, a seguir à lei Bosman, a partir do momento em que os nossos jogadores passaram a jogar fora de Portugal. Nós tivemos grandes seleções 98, antes, só falhámos 98. Só falhámos 98, foi o ano de transição. Se lembras, em 96, o Europeu na Inglaterra, foi o ano em que o Figo não era o 7, era o 17, não é? Porque o 7 era o Paneira, o Paulo Sousa não era o 6, porque o 6 era o Oceano. Portanto, foi aquele ano de transição, falhámos 98 e a partir de 2000 vamos a todas. Ou seja, a ida dos nossos jogadores para jogarem em níveis competitivos mais elevados ajudou muito a seleção a ter prestações completamente diferentes. Porque antes disso, se nós formos ver, já tivemos muito bons jogadores e jogadores. Basta ver a equipa de 84, não é preciso ir a 66, basta ir a 84. Todos nós nos lembramos da qualidade dos jogadores que nós tínhamos e do europeu que fizemos. Depois a seguir, como é que caímos no Mundial, saltilho, não interessa. Em relação ao modelo, é evidente que eu acho que o modelo, a partir de determinada altura, tem que ser o modelo mais, ou seja, tem que provocar o maior equilíbrio possível entre clubes. E esta é uma discussão, eu estive durante algum tempo no comitê de competições das seleções nacionais da UEFA, do comitê que aborda A culpa é tua.
destas questões. Não, a culpa pode não ser minha, eu posso votar vencido, não é? Portanto, votei favoravelmente os 26 para o Campeonato do Mundo e, por exemplo, a Alemanha e a França não estavam de acordo. Não é? O Deschamps não queria 26 jogadores, só queria 23. Tive que lhes demonstrar, por causa da questão do treino entre competições, ter mais 3 jogadores era muito mais era interessante para todos os exercícios de treino. Pronto. Mas no entanto, ele não queria, porque eu não tenho esse conflito. Mas aqui, eu acho que sim, vocês os dois, na minha opinião, têm os dois razão por isto. As federações pequenas querem ter essa oportunidade de poderem jogar com equipas maiores. A todos os níveis é interessante. Até a nível financeiro é interessante. E a nível de impacto desse jogo. Ou seja, eu fui selecionador da Lituânia. A Lituânia, naquela altura, fez o que as Ilhas Fora estão a fazer. Mas é provavelmente melhor. Fomos 37º do ranking. Portanto, é uma coisa... Ou estão 110 lugares abaixo. Estás a ver que aquilo foi uma coisa daquele ano, naqueles 2 anos. E era muito bom nós jogámos contra a França. A França do Thierry Henry, etc. Perdemos 1-0. Os 2 jogos perdemos 1-0. Perdemos no Parque dos Príncipes também são 1-0. E aos 70 e tal minutos. Para aquilo é um jogo que marcou aquela geração de jogadores toda. Agora, eu concordo, quando se chega a uma fase mais adiantada, não é pôr lá uma equipa que não... Ou seja, ontem os nossos Sub-21 ganharam por 11-0 a Gibraltar. Fantástico, é o nosso recorde. Eu pergunto, e que interesse é que este jogo tem? Zero. Tem algum interesse? Não tem interesse nenhum. Nem é bom para Gibraltar, nem é bom para Portugal. Pronto. Portanto, acho que não sendo um modelo feminino completamente adaptado, eu acho que tem que haver aqui uma forma de nós conseguirmos encontrar um modelo diferente em que a fase final desse apuramento tenha, de facto, as equipas mais fortes e que tenha numa segunda fase as equipas menos fortes e digamos que numa terceira divisão estas. Mas permitindo que as equipas de terceira divisão também possam jogar com os mais fortes pontualmente. Ou seja, não os anulando. Aqui em causa é sempre o... Claro, porque são nunca mais eles os desenvolvem. O dinheiro é o mais fácil de ver. Eu acho o dinheiro podes repartir. O dinheiro podes repartir. Isso é fácil. Agora o aspecto competitivo, ou seja, o aspecto competitivo de eu, treinador do Alverca, na altura, queria jogar com o Benfica, é interessante, não tenho o nível do Benfica, do Sporting ou do Porto, mas nós queremos jogar contra o Benfica, o Sporting e o Porto, porque também é uma montra para toda a gente. Também é importante jogar esses jogos. Portanto, eu acho que acho que a comparação não é a mesma. Aqui estás a falar de jogar na primeira divisão, não é contra o Benfica, é na primeira divisão. Ou jogar na segunda, ou jogar na terceira. Sim, mas os níveis competitivos são muito diferentes. Eu acho que o mais importante para uma equipa, sei lá, como a Moldávia ou uma coisa qualquer, é ganhar. Houve equipas que antes da Liga das Nações, eu acho que elas nunca tinham ganhado um jogo. Ou se tinham ganhado era uma vez. Percebes? Isso não é mais importante do que levar 7 da Alemanha ou 11. Já houve aqui um resultado de 11-1 ou 11-0. Portanto, isso não é mais importante. Ganhou 10-0. Isso não é mais importante. Eu ganhei um jogo e o país todo, ganhámos por primeira vez. Pronto, mas tu repara, a Noruega, o António está a tocar neste ponto. A Noruega, que no apuramento anterior foi terceira e não foi apurada para o europeu. Certo? Neste momento é primeira. Mas nós temos isto é interessante. O Kosovo agora ganhou à Suécia. Provocou a crise na Suécia. 2 vezes. Sim, mas esta última provocou a crise em definitivo. Se tivessem ganho agora não era assim. E a Suécia tem os 2 avançados da Suécia. São os 2 pontas de lança do primeiro e segundo classificado da Liga Inglesa. É o ponto de lança. 210 milhões de euros neste 210 milhões de euros e são o ponto de lança do Arsenal e do Liverpool. E a Suécia, pronto. Isto também tem este ponto de interesse, percebes? Portanto, eu acho que eu neste momento, a minha ideia era quase aquilo que tu já propuseste aqui, que era aquele campeonato de uma primeira fase e depois um apuramento de competências, quase o que nós fazemos para o futebol de formação, que é um apuramento de competências e depois uma fase final. Que é o modelo da Champions. Não é bem o modelo da Champions, mas é mais parecido com o modelo da Champions. Mas podia ser. Podia ser, mas mais parecido com o modelo da Champions. Dás as hipóteses a todos, mas depois estás a apurar os melhores para jogarem para o título, como é evidente. Talvez tenhas razão, sim. Ok. Bom, sou eu, não é? Queres tu que seja eu e eu encerro? Não. Eu quero estar bem desperto para o teu tema, porque o teu tema é particularmente importante. E é das coisas que mais me interessa hoje em dia. Só estou a avisar que temos 54 minutos. Está bem, eu sei. 55. Tudo bem.
Vamos lá ver. Estava a contar vir aqui, aliás, quando vos propus isto, era vir aqui falar sobre a nossa qualificação para a fase final. Acabou por não acontecer e acabou por não acontecer. Eu também li o que o Luís escreveu. Discordo em numa coisa. Eu acho que o facto de Portugal, da Irlanda não ter praticamente passado do meio-campo no nosso jogo, não quer dizer com isso que nós tínhamos jogado bem, só quer dizer que eles fizeram um jogo incompleto, estiveram basicamente preocupados em defender a sua baliza, e enquanto foi durante o 0-0 foram mantendo o mesmo tipo de jogo. Aquilo que me parece é que depois no jogo contra a Hungria nós não fomos competentes. E eu já escrevi sobre isto. Neste momento ainda não escrevi quando estamos a gravar, mas vou escrever e, portanto, quando as pessoas estiverem a ver, o texto já terá sido publicado, porque eu ontem saí do estádio. Ontem, na terça-feira, portanto, nós estamos a gravar na quarta. A pensar assim, não me lembro de um jogo em que Portugal tenha deixado que o adversário rematasse 17 vezes. E o Martínez, a seguir ao jogo com a Irlanda, veio falar da questão dos números, inclusive, e falou de uma coisa da qual eu até falo até se calhar com demasiada frequência, que é do índice de gols esperados, do famoso XG, que está aí agora não, mas há uns anos na moda. E fui hoje, dei-me ao trabalho de ir ver, vamos lá ver, e isto não é tão invulgar quanto isso. E aquilo que eu queria trazer aqui ao debate e ouvir-vos sobre o tema é que eu acho que para Portugal poder ser, de facto, um verdadeiro candidato a poder vir a ganhar um campeonato do mundo, tem que melhorar muito, sobretudo no aspecto defensivo. Ou na capacidade para impedir que os adversários nos façam mal. E isto pode ser conseguido da maneira que a mim me parece a mais correta, que é manter a bola. Se nós tivermos a bola, eles não nos fazem mal. Ponto. Aliás, o próprio Martínez disse ontem no final do jogo, e eu acho que ele nisso teve razão. Lá, foste ver, desculpa, só para eu perceber. Deixa-me acabar. Foste ver jogos em que Portugal Fui, já lá vou. Okay. O Martínez disse ontem no final do jogo, e do meu ponto de vista com razão, Portugal tem que se centrar naquilo em que de facto é bom, que é gerir o jogo com a bola, e não pode fazer aquilo que fez ontem, que é encostar quase uma linha de 7 atrás, em que já tínhamos o Palhinha metido no meio dos centrais, o Chico Conceição a fechar como falso lateral direito por fora do Nelson Semedo, e às vezes até o João Félix a fechar como falso lateral esquerdo por fora do Nuno Tavares. Temos que ter a bola. E se nós tivermos a bola, isso significa só há uma, portanto os outros não a têm. Se os outros não a têm, não nos podem causar perigo. Ora, o que é que os números nos dizem? Não é tão invulgar quanto isso. Portugal ontem permitiu 17 remates à Hungria, e vamos olhar só para os últimos 10 jogos da seleção. Tínhamos levado 16 remates da Espanha, embora em 120 minutos, na final da Liga das Nações. 14 remates da Dinamarca no jogo em casa, na Liga das Nações, também em 120 minutos. 23... Eu não me lembrava disto lá está. Lembro-me melhor do Portugal-Escócia, em que fomos massacrados, Escócia e Portugal, do Europeu de 80, do que disto. 23 remates em Copenhaga, no jogo em que perdemos só por 1-0 e isso foi o nosso pior jogo. Perdido por mais. 15 remates fora de casa contra a Croácia. 12 remates em casa no Dragão, no 5-1 à Polónia. No que é que isto se refletiu? Ontem, o XG da Hungria foi de 1.81. Quer dizer que, em condições normais, face àquilo que criou, a Hungria devia ter marcado 1,81 golos. Nestes mesmos 10 jogos, Portugal tem 6 jogos em que permite mais de 1 XG aos adversários. 2,06 contra a Espanha, 1.11 contra a Alemanha, na meia-final da Liga das Nações, 1.98 contra a Dinamarca em casa, 2.78 contra a Dinamarca fora e 2.14 contra a Croácia fora. Como isto é para ser uma comparação, é bom ou é mau? Vamos lá ver. A Espanha, nos últimos 10 jogos, permitiu 3 jogos aos adversários acima de 1 XG. 4 jogos, perdão. Foi 1.02 Portugal, na final da Liga das Nações. 2.78 à França, naqueles 5-4 completamente estapafúrdios na meia-final da Liga das Nações. 2.80 aos Países Baixos no 3-3. E 1.45 contra a Suíça, ainda na fase de grupos da Liga das Nações. A última vez que a Espanha permitiu pelo menos 1 XG ao adversário foi na final da Liga das Nações contra Portugal. Neste Mundial, ainda 0. A França teve 3 jogos nos últimos 10 acima de... Não, teve mais, desculpa.
teve 1, 2, 3, 4, 5 jogos acima de um XG. A Inglaterra não teve ainda nenhum, desde que lá está o Tuchel. Portanto, eu acho que é muito aí que nós temos que melhorar e se calhar é muito para perceber o que é que nos falta fazer para impedir que os adversários nos ameacem a baliza, que temos que crescer para poder vir a fazer alguma coisa de jeito no Mundial. Sr. Treinador. Posso avançar eu? O XG vale o que vale, mas tudo bem. Vamos passando por aí. Muito concretamente. É que falou dele, pá. Eu sei, muito concretamente e de forma. É um número. É um número comparativo. São dados comparativos apenas. Sim, é isso. Olha, era isto. Tu já aprendeste isso e muito bem. Só há uma bola no jogo, há duas equipas, tivemos a bola, o adversário não está. Já cá andam uns aninhos para perceber que são já aprendeste isso. Pronto, isso é bom sinal. Portugal nestes 2 jogos. Qual foi a grande diferença de Portugal nestes 2 jogos? Foi defensiva. Portugal contra a Irlanda teve uma prestação defensiva fantástica. Não me lembro de muitos jogos em que nós não tínhamos um único canto, um único livre lateral, nem lançamentos de bola, nem lançamentos de linha lateral. Portanto, não foi só a Irlanda não conseguiu, de facto, fazer-nos moça, mas a Irlanda podia ter... O adversário criou menos XG desde mas por mérito, o último campeonato da Europa, 0.08. Meu caro, mas não criou por grande mérito. Não. A Hungria viu isso. E o treinador húngaro, que é italiano por acaso, se viste muito antes, mal acabou disso, nós não vamos poder jogar tão baixo como a Irlanda. Ele disse logo isto, nós não vamos poder jogar tão baixo como a Irlanda. Quem jogar tão baixo como nós, como a Irlanda jogou connosco, evidentemente que nos cria outro tipo de problemas, mas a partir do momento em que nós marcarmos, o jogo vai ser outro. Portanto, no jogo contra a Hungria, nós não tivemos capacidade, a nossa capacidade defensiva baixou porque não conseguimos pressionar onde devíamos ter, e fomos pressionados muito mais à frente. A outra questão que estás a levantar é diferente. Não é a capacidade defensiva no seu total, mas é a capacidade defensiva no nosso último terço, nosso defensivo, no nosso primeiro terço, ok? E aí, de facto, nós temos outro tipo de problemas. Porque não somos uma equipa, sob o ponto de vista atlético, não tem nada a ver com a questão física. Também há uma grande confusão entre a questão atlética e a questão física. Aqui tem a ver com as questões atléticas. Nós, de facto, sob o ponto de vista atlético, não temos a mesma capacidade de outras seleções, que eles têm todos mais um palmo que nós. Todos. Isso fiz pela média, todos temos. Portanto, nós temos que defender zona, nomeadamente, por exemplo, nos pontapés de canto. Defendemos zona, eles são inteligentes, já aprenderam, veem os jogos do Arsenal como todos veem, não é? Sabem onde é que vão morder ao primeiro posto, o que é que têm que fazer, quais são os movimentos ao segundo, e, portanto, criam-nos problemas. Portanto, esta, para mim, foi a grande diferença, e é a grande diferença entre estas equipas. E é o que faz a Espanha. A Espanha faz exatamente isso. Hás de reparar que nesses jogos a Espanha consegue ter um controle do jogo muito mais subido e dificilmente as equipas contrárias conseguem fazer aquilo. Nem que seja com falta, algumas vezes têm que recorrer à falta, obviamente, mas as faltas existem para se fazerem e, portanto, eles têm que parar o jogo naquele momento. E, portanto, deixa de haver transições, deixa de haver bolas paradas. A Espanha controla o jogo. E foi isso, aliás, o Martínez, penso que disse isso no final, nós perdemos o controle do jogo. Depois, se tu fores analisar o golo, a forma como nós levamos o golo, a nossa seleção, nós podemos dizer assim, nós não podemos levar golos daqueles. Não podemos, quer dizer, não devíamos levar golos daqueles, que é diferente. Não devíamos levar golos. Fala lá sobre o golo. Eu sei que tu já viste o jogo e já desmontaste o jogo. Isso era a minha parte para a conferência de... Não, há um mau posicionamento e quando perdes a bola e a bola entra nas costas, na nossa esquerda, há muito tempo que nós já devíamos estar a jogar de frente para o jogo e não devíamos estar a dar aquele espaço todo. Tu perdes a bola e tu é que permites a transição. Tu é que permites que eles joguem. Sabes que eles irão sempre jogar ao longo quando for necessário, porque eles estão no desespero. Para ti aquilo é um gol de transição? Aquilo também é um gol de transição. Ele ganha no ar. Mas ele ganha no ar. Isso vai um bocadinho contra a ideia. Quer dizer, não vai contra, porque as duas são verdade. É possível que as duas sejam verdade. Que nós, nos últimos 10 minutos, viemos muito para trás. É verdade que viemos muito para trás. E partimos do jogo. O António tem razão, não ficámos com a bola, partimos do jogo. Que não levaste nenhum golo aí, acabaste a levar um golo numa transição. Portanto, não foi para trás. Para mim, Luís, não há nenhuma equipa. Não há nenhuma equipa. Para tu poderes seguir. Poderes continuar.
Nós mudámos uma coisa nos últimos minutos, não foi só nos últimos minutos, eu creio que foi a partir dos 15, 20 finais, que foi o Diogo a bater a bola na frente. Eu creio que não sei se estava o Cristiano ainda, se foi quando entrou o Gonçalo, não tenho isso de cabeça, tinha que ir ver. Mas de repente começámos a fazer uma saída de bola, que não é a nossa saída de bola, não sei porquê, teríamos de perguntar ao Roberto ou aos jogadores, e o Diogo começou a meter a bola na frente. E ao meter a bola na frente, o que acontecia sempre, ou quase sempre, é que nós a perdíamos. O que é mais ou menos inevitável. Já dizia o Cruyff, O 4 que fez o golo ganhava as bolas todas. E nesse lance, o lance começa assim. O Diogo mete na frente e o João, portanto, na direção do Gonçalo, acho que era essa a ideia, o Gonçalo anda lá em cima com eles, a bola sobra e o Félix tenta ir cortar a bola no central antes dele a meter. Portanto, o Félix está, não sei se bem se mal, não interessa, está no centro do campo. E, portanto, quando a bola é metida na esquerda, e muito bem o central rápido percebeu, ele mete no nosso lado esquerdo, onde só está o Nuno. E está também o Renato, e a bola é metida bem em quem? Naquele rapaz alto, creio que foi o que nos Para fez ganhar lá, que a ganha outra vez de cabeça. Portanto, eles ganham duas vezes, 2 bolas altas de cabeça, e conseguem assim baralhar-nos. Mesmo assim, depois nós temos 5 jogadores contra, creio que 4, inclusive é o que leva a bola, e portanto, em condições normais, tu não devias levar aquele gol. O que acontece é que tu estás 3-2 no centro da área. Isto é tudo verdade. Isto é tudo verdade. Eu ia só finalizar com isto. Só com 2 pontos. Um ponto nosso e outro ponto geral. Todas as equipas, quando entramos nos últimos 10, 15 minutos de jogo e têm um objetivo para conseguir e que o resultado está ali muito equilibrado, todas as equipas têm muito mais ansiedade. E, portanto, Portugal não conseguiu controlar essa ansiedade e ter essa capacidade de ficar com a bola. Pronto. E por isso, nesse sentido, eu percebo que o Martínez diga que estamos numa fase, ou seja, que serve também para nós crescermos, para percebermos que aquele momento é o momento de ficar com a bola. É um momento de não lhes dar hipótese de nenhuma transição, é um momento de não lhes dar hipótese de terem os lances que eles mais querem ter. Que é jogo comprido, jogam bem, têm bons lançadores, atleticamente são muito, muito grandes, portanto conseguem ganhar muitas bolas no ar, e se tiverem pontapés de canto ou se tiverem muitos cruzamentos para a nossa área, vão-nos criar muitos problemas. Pronto. Antigamente nós baixávamos sempre o bloco. Portugal, há muitos anos, baixava o bloco. As equipas portuguesas baixavam o bloco. Hoje nós não fazemos isso, tentamos pressionar mais em cima. A Espanha faz isso. Não é? Sim, por exemplo. Se tu te lembras há muitos anos também, com a Inglaterra empatámos 0-0, o Damas fez uma defesa... Eu isso já não me lembro. Isto foi anos 70, pois é, mas eu que já vejo futebol há muitos anos também. Isso era aquele meio campo com os pequenitos todos. Sim, com o Otávio, com o Vitor Martins. Mas desse nível lembro-me do tal jogo na Escócia 0-0, com um jogo... O Bento, isso foi com o Bento, o guarda-redes, pronto. Portanto, esta foi uma questão fundamental nossa. Agora, a outra é esta. Neste momento, há uma seleção apurada. Com 4 jogos, há uma seleção apurada, que é a Inglaterra. Mais ninguém está apurado. Portanto, isto não é nenhum drama. Nós criamos sempre umas expectativas e depois viramos isto ao contrário. Ou seja, nós pensamos a ser sempre os melhores do mundo. Não. Antes deste jogo, já íamos ser campeões do mundo. Eu acho que a equipa tem que crescer. Nós temos muito bons jogadores, somos uma das melhores equipas, sem dúvida, mas o futebol não vai deixar de ser jogado com os pés, ou seja, pensado com a cabeça, mas jogado com os pés, com margem de erro muito superior a todas as outras modalidades. Eu acho muito bem que se tenham todos estes índices, mas tem um índice de gol muito mais certo no handball do que tem no futebol, ou tem um índice muito mais correto nas percentagens no basquetebol do que têm no futebol. Porquê? Porque nós jogamos com os pés e eles jogam com as mãos. E é muito diferente jogar com as mãos e jogar com os pés. Portanto, isto é que é o interesse do futebol. O interesse do futebol tem muito a ver com isto. As Ilhas Faroé conseguirem criar o que criaram, o Kosovo ganhar à Suécia e todas estas questões. Portanto, nós temos que estar preparados. Vamos ter, ao longo da nossa vida desportiva, vamos continuar aqui, espero eu bem, mais uns aninhos, vamos ter muitos dissabores, vamos ter muitas alegrias no último minuto, mas também vamos ter muitos dissabores no último minuto. Faz parte. A questão é porque é que ninguém perguntou
qual foi a razão para Portugal ter mudado? Eu sei, eu estou já a fazer deixa-me a dizer uma coisa transição. ou duas, que eu só fiz... 1h09, Luís. 1h09, Luís. Eu sei. Epá, mas tem que ser. E eu acho que eu vendo o jogo lá, e eu estava atrás do banco, pá, aí na fila 10, e portanto... Então foste tu que deste as ordens e eles viram um careca e acharam que era o Martínez. Nunca dei ordens. Portanto, aquilo ali percebe-se muita coisa. E o que eu senti foi que, de facto, eu senti que se calhar nós estávamos cansados em algumas das nossas peças. Isso achei que estávamos desde o jogo da Irlanda. Não, aí não dá para perceber se estás cansado porque tiveste sempre a bola. Não, isso não vou contigo. Mas senti que se calhar algumas Parênteses, já que está estragado, está estragado. O ano passado, em outubro, o Martínez de um jogo para o outro mudou 5 jogadores. Este ano mudou só 2. Sim. Podes continuar. E então? Sim, ok. Nada, então? nada. Eu só estou... Facto. Eu não estou a dar aqui... Não estou a dizer que é correto mudar 5, ou que é correto mudar 2, ou que o melhor era mudar os 11. Só estou a assinalar um facto porque o Luís disse que achou que estávamos cansados. Só isso, mais nada. Uma coisa que tem a ver com o tema do Coceiro, e que o Roberto já tem falado. Também ninguém lhe perguntou. Esse futebol, o futebol do 11 que joga de início, não sei o quê, isso já não existe. E de facto já não existe. O que existe quando tu geres 2 jogos em tão pouco tempo é para já saber muita coisa dos jogadores que nós não sabemos, só eles é que sabem, e depois as coisas que nós sabemos é os minutos. Não interessa tanto se os minutos são no início, ou no fim, ou no meio. Acho que isso já não interessa. Portanto, interessa mais. Eu não sei qual foi a gestão de minutos que ele fez, também não sei como é que os jogadores estavam. Houve jogadores que não vieram por estar lesionados, outros que, entretanto, se lesionaram e foram embora, e se calhar também teve alguma interferência na gestão que teve que ser feita. Pronto, sinceramente não sei. Senti dar um bocadinho isso, e eu acho que também os jogadores estiveram mais cansados, porque o tipo, já acho que a Hungria preparou muito bem o jogo. Eu estava a ver o jogo e senti que o jogo deles foi muito bem preparado. Acho que eles aprenderam muito com o jogo da primeira mão. Eu não estava nada à espera que eles viessem a jogar assim. O jogo, aliás, começa com a Hungria a pressionar-nos. É assim que o jogo começa. Não estava nada à espera disso. Portanto, achei sempre que eles tinham uma ideia para o jogo e que tinham preparado bem. Não quer dizer que nós não tínhamos preparado, obviamente, mas eles tinham preparado o jogo bem. E eu acho que na segunda parte o jogo parte-se. E quando o jogo se parte, nós corremos imenso. Nós fartamos de correr atrás da bola, que é uma coisa que mata os nossos jogadores. Nossos jogadores não Mas têm. nós temos que ter capacidade. Nós temos que ter capacidade para unir. Desculpa. A Hungria tem feito muito bons jogos. E a Hungria tem falhado, e não está melhor, porque não tem falhado, por acaso, com Portugal, perde 4 pontos. Não é? Faz-nos 4 golos. Faz só 1 ponto em 6, portanto perde 5. Nós fazemos 4 em 6, perdemos 2. Mas marcou-nos 4 golos, é? Mas eu sei, mas a Hungria, que jogou contra os Países Baixos, que jogou contra a Alemanha, nestes últimos tempos nos apuramentos, a Hungria tem tido boas prestações, ou seja, a preparação dos jogos da Hungria tem sido bem feita. O treinador tem que ter qualidade, porque são todos os jogos, não é só um nem outro, é sempre. Onde é que a Hungria tem dificuldades? Contra as equipas teoricamente mais pequenas. Tem que se expor. Pronto. Quando se tem que expor, quando tem que permitir a transição, etc., a Hungria tem tido prejuízo. Mas agora vamos lá passar à conferência de imprensa, só para sermos muito rápidos. Eu acho que é um momento extremamente interessante, e eu lembrei-me disto por causa da conferência de imprensa a seguir ao jogo com a Irlanda, e é um momento para todos tirarem as dúvidas que têm em relação ao treinador, mas eu acho que é um momento também de aprendizagem. E agora colocava-vos uma questão que é, eu não sei se os jornalistas fazem isto. Os treinadores saem dali e vão ver o jogo. Ou seja, acabaram o jogo e vão ver o jogo. Eu tenho muitas dúvidas que um grande número de jornalistas vejam o jogo segunda vez. E eu acho que lhes fazia bem, muito sinceramente, eu ouço alguns comentários e leio algumas coisas que lhes fazia bem fazerem as perguntas que têm que fazer, porque muitas vezes nós sabemos que no jogo internacional é diferente. Nos jogos nacionais, então, os jornalistas principais não vão à conferência de imprensa, mandam os segundos planos e depois há perguntas que não são feitas, que deviam ser feitas. Aquele é que é o momento de questionar o treinador sobre as suas opções, porque é que fez, porque é que não fez. Se o treinador não quiser responder, tem que ser responsabilizado por isso. Aquele é um momento de explicação. Concordemos ou não, podemos não concordar. Mas, por outro lado, a seguir, eu acho que o jornalista devia ver o jogo novamente. Fazer exatamente o que o treinador faz. Nós vemos o jogo 2, 3 vezes. E garanto-vos que os jornalistas iriam ter uma análise do jogo superior àquela que tem. Esta é a minha opinião. Não sei se tu fazes, António, não sei se vês o jogo, provavelmente vês. Mas o António
não é Eu, o nosso podcast, nada. eu, o nosso podcast vejo. Eu acho que vocês também veem. Eu vou ver. Eu não, vou porque não ver. tenho tempo, pá. Pronto, mas eu vou ver a nossa prestação aqui, como é que nós estivemos, não sei. O último foi muito interessante, aquela parte final. Mas é interessante ver isso, pronto. E eu acho que isto, porquê? Deixa-me só concluir, porque eu acho que é importante. Nós temos uma grande paixão, mas nós, por exemplo, durante os momentos do jogo, e na rádio, então, na rádio é diferente, não é? A rádio é muito diferente do que é, conhece isso melhor que eu, do que é a televisão. Mas na televisão, eu que não estou a ver o campo todo, e vocês que estão no campo a ver o campo todo, podem-me dar noções do jogo diferentes. E isso muitas vezes questionando o treinador. O treinador a seguir vai nos dar explicações importantes. E nós não perguntamos ao treinador. Nós fazemos aquelas perguntas. Aliás, algumas vezes até tenho medo das conferências de imprensa, do pós-jogo, porque já não se trata do pós-jogo. Trata-se de outro tema qualquer que está em voga e vai-se para outro tema e não sai para o jogo. Eu gostava de vos ouvir sobre isso. Sim, mas não dá para falar nisso num minuto. Eu vou só dizer 2 ou 3 coisas e vou tentar em 2 minutos. Primeira questão, o mercado de trabalho dos treinadores não tem nada a ver com o mercado de trabalho dos jornalistas. O mercado de trabalho dos treinadores é muito mais precário, vocês são despedidos porque sim e porque não, e o jornalista à partida não é despedido Nós temos sempre a mala. Não é despedido com tanta frequência, mas aquilo que é a carga de trabalho que é metida em cima de um jornalista hoje, com a aceleração do dia, não permite uma série de coisas que deviam ser feitas e não são. E uma delas é essa. Toda a gente tinha a ganhar em ir ver o jogo uma segunda vez. Eu, todas as semanas, no Substack, faço uma crónica analítica. Só faço uma, não faço mais. E esse jogo eu vejo 2 vezes. Mas não vejo mais nenhum jogo 2 vezes. Não tenho tempo. Tenho que estar a produzir. Tenho que estar a produzir. Essa é a razão pela qual os jornalistas, tu dizia há bocado que os jornalistas principais já não vão à conferência de imprensa. Estamos a falar de um tempo em que os jornais saíam 3 vezes por semana. E o jornalista que ia assinar a crónica de jogo, quantas vezes? Até eu e o Luís vivemos isso. E já não somos desse tempo. O jornalista que ia assinar a crónica de jogo ia ver o jogo, a seguir ia à conferência de imprensa, a seguir ia jantar, e depois então escrevia, e aquilo, era uma maravilha. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, o jornalista que vai assinar a crónica do jogo, 1h30 depois de acabar o jogo, tem que ter a crónica escrita nas páginas do jornal, senão não sai. Essa é uma das questões. E, portanto, por isso é que eles não vão lá. E depois, é verdade, vão, às vezes, pessoas, e muitas delas até estão bem preparadas. Agora, só para encerrar, e não digo mais nada sobre o tema, porque eu acho que isto é um tema que merecia, de facto, 1 hora. E não vou sequer entrar naquela parte que os treinadores também depois vão para lá dizer que isto é jogo e não é. Claro, os treinadores também têm a responsabilidade. O adversário tem o seu valor e nós vamos dar o nosso melhor. Claro, nem vou sequer para aí, porque, enfim, muitas vezes a gente também sente é que nem vale a pena perguntar porque ele não vai responder. Obviamente. E muitas vezes assistimos a jornalistas a fazerem perguntas para brilhar quando sabem perfeitamente que o treinador não vai responder a essa pergunta. Mas o grande problema, depois também, que apareceu nessa matéria, foi que, no tempo em que eu e o Luís começámos na profissão, os jornalistas pensavam em jornalismo e depois havia uns senhores, que eram os administradores, que pensavam em audiências. E hoje em dia já temos os jornalistas a pensar em audiências. E a parte chata é que os administradores não pensam em jornalismo. O que é que isto dá? Dá que depois temos aquilo que tu estás a dizer, que é... vão começar a fazer perguntas sobre os... eu assisti a coisas nas últimas 2 semanas que eu não queria acreditar no que estava a ver. E isto é aquelas que eu ainda me lembro. Para a semana já não me vou lembrar, mas vão de aparecer outras. Foi perguntarem ao Rui Borges, antes do Sporting Clube Braga, se ele ia juntar a equipa para ver o Porto Benfica. Mas, desculpa lá, de onde é que saiu esta ideia? Não é? Ou foi perguntar ao Nelson Semedo, a seguir ao Portugal-Irlanda, na zona mista, se ele estava arrependido de não ter vindo para o Benfica, porque entretanto o Mourinho tinha vindo para o Benfica. Sim, era aí, António, era aí que eu ia chegar, que é, não há muita gente, acho eu, pronto, minha interpretação e partilhar o que eu, mais ou menos, que eu fui sentindo nestes 10 anos. Não há assim tanta gente apaixonada por futebol a fazer jornalismo de desporto. Não há. Tanto fazem os jornais de desporto como fazem outra coisa. E têm muito menos tempo para ter conhecimento
se calhar alguns deles, se calhar ao fim de 3 ou 4 ou 5 anos de estar na profissão, é que falaram pela primeira vez com um treinador sem ser numa conferência, ou seja, no sentido de conversar sobre o jogo e o que é o jogo. E não estou a dizer dos grandes, estou a dizer um treinador qualquer, num sítio qualquer, em Barcelos ou em Moreira de Cónegos. E, portanto, tudo isso contribui, enquanto nós antes de nós, ia ser por timão e ficava-se lá o dia inteiro e falava-se com o Manuel José e com o Paco Forte, fosse com quem fosse, bom ou mau, ou mais ou menos, não interessa, mas sabias muito mais do que era o jogo e do que era o futebol, do que hoje as pessoas sabem. E não é culpa dela, era aí que eu ia chegar, não é culpa dela. Luís, eu tenho uma crónica de um jogo meu, eu empurrava a bola. Vocês não jogavam, mas pronto, eu empurrava a bola, feita pelo Fernando Vaz. Fernando Vaz, o treinador, que depois escrevia para a bola. Pronto. E, portanto, eu tenho isso guardado, como é evidente, tenho que ter essas coisas guardadas. Pronto. Eu sei que é diferente. E sei que treinadores que também escreviam. O que eu digo é, eu acho que é interessante toda a gente, porque nós podemos discordar, nós estamos todos a olhar para o mesmo jogo e estamos a ver coisas diferentes. É normal, até porque temos experiências diferentes e vemos coisas diferentes. E aquele é o momento de nós questionarmos o treinador em relação a opções que tomou. Ele depois responde ou não responde, mas se nós nem sequer o questionamos, como é que nós podemos ficar a saber? Mas há outra coisa que destrói isso, é o facto fez. que hoje em dia vais para uma conferência de imprensa e é uma pergunta por órgão de comunicação e não há contra-pergunta. Ou seja, tu fazes uma pergunta, o treinador foge à matéria e tu não podes dizer, olha, desculpe lá, mas eu quero voltar a este tema. Não podes, porque já esgotaste o teu tiro, não tens mais. Sim, mas vai para o outro. Dado o modelo corporativo, o colega do lado a seguir faz a pergunta. Não, todos querem mas perguntar a mesma António, coisa. Acho que não é tanto esse ponto, pelo menos nos jogos da seleção, porque tu, nestes jogos, concordo mais ou menos contigo, mas quando estás numa grande competição, tu és questionado em todas as línguas, logo nas flashes, eu sei. Portanto, há uma multiplicidade de jornalistas e de ideias. Portanto, tu és questionado sobre tudo. Dou-te um exemplo. Eu estive sempre, e o Luís sabe isso enquanto vocês lá estiveram, eu estava sempre nas conferências de imprensa. Quantas vezes me ouviste fazer uma pergunta? Provavelmente nenhuma. Porquê? Porque era uma pergunta para a RTP e eu era o comentador e sinto que quem tem que fazer a pergunta não podes fazer. Vai estar da RTP. Eu a seguir posso ter N coisas para perguntar, mas daqui não sai nada porque não posso. No caso do Roberto, e só porque eu acho que tu estás a trazer o tema numa semana de seleção, não falaste especificamente sobre isso, mas eu se calhar, para fechar, falo. Mas era a conferência de imprensa do jogo da Irlanda, já estou a dizer. Acho que o Roberto tem desde o início, eu vou dizer isto de uma maneira, vou sintetizar dizendo que é a má imprensa. A gente podia discutir que é a má imprensa, mas genérico, não sei se o António concorda com a minha visão ou não, mas tem porquê? Porque é estrangeiro. É catalão. Não, porque é estrangeiro. Não sei se ser espanhol aqui tem alguma coisa. Catalão é estrangeiro, pá. Não, porque vem depois de ter corrido mal com a Bélgica naquele momento específico, não com a Bélgica toda, porque eu acho que correu bem, mas no Mundial. E, portanto, vais buscar um treinador que não teve sucesso na semana anterior. E, portanto, as duas coisas juntas, e mais outras coisas, que eu não vou falar aqui, mas um dia posso falar, levam a que haja uma má imprensa. Há muita gente que gostava que o Roberto não tivesse sucesso. Mas esse não é o tema. Esse não é o tema. Eu acho que esse é o tema. Eu acho que esse é o tema quando tu fazes determinadas perguntas à procura de tirar o treinador de sério, não é? Nós sabemos bem o que é isso. Sim, mas e acho que muitas perguntas... Na seleção, no Benfica, no Sporting... Mas o meu tema não era isso. No Carcavelinhos... Mas o meu tema, Luís, tem a ver com a qualidade da conferência de imprensa, ou seja, a qualidade técnica, sob o ponto de vista técnico, a explicação que ele deu a seguir à Irlanda. Ele foi muito claro, O que é que nós fizemos, porque é que entendeu que nós... Eu também acho, sinceramente, eu acho que, sob o ponto de vista defensivo, foi dos melhores jogos que Portugal fez. Porque é muito difícil jogares contra qualquer seleção, qualquer que ela seja, e tu conseguires anular todas as transições, anulaste todas as transições. Anulaste os lançamentos de linha lateral. Pontapés de canto nem existiram. Portanto, é muito difícil contra qualquer seleção tu conseguires fazer isto. Portanto, eu acho que a explicação que ele deu, que é exatamente o contrário do que nós fizemos, não é totalmente o contrário, mas muito o contrário do que nós fizemos contra a Hungria.
E, portanto, Sim. havia aqui um paralelismo para se poder fazer isto. E eu acho que esta frontalidade tem que existir nos momentos bons e nos momentos que não são tão bons. Quando pior é a imprensa, sei lá, o Schmidt no Benfica, há outros casos, há muitos outros casos. Quando pior o treinador está, ou há o ruído à volta dele, ou as coisas à volta dele, ou tu pensas dele, menos técnicas são as perguntas na conferência, porque tu vais à procura de qualquer coisa que tu achas que é o que o adepto quer ouvir. Lá está, são os jornalistas a pensar nas audiências. Nas audiências. Sim, concordo contigo, é exatamente isso. Eu acho que este é um tema que o tema das conferências de imprensa deveria ser debatido muito seriamente pelos intervenientes, não necessariamente por nós, que já vamos com o programa demasiado longo hoje. Faremos outro programa. A semana sou eu, não é? Acho que a semana és tu. Muito bem. Então, Zé, eu vou já dizer que vou trazer o tema das faltas. Saiu aí um ranking em que somos nós e o Brasil. Portanto, o meu tema vai ser o facto de termos muitos jogadores brasileiros. Isso faz com que o nosso campeonato tenha mais faltas ou não? Pronto, é um tema. Senhora. Muito bem. Bem, cá estamos. Finalizamos mais um podcast. Desta vez o tempo extra foi muito grande. Mas era previsível que assim fosse. O árbitro foi várias vezes ao VAR. E esperamos que tenham um bom fim de semana. E para a semana cá estaremos com o tema trazido pelo Luís Sobral. Um abraço. Um abraço. Bom fim de semana.